Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Paulo de Ciências e na aula de hoje nós vamos iniciar o estudo sobre os materiais. Bom, mas o que são esses materiais? Na Terra existem diferentes tipos de materiais que são encontrados na natureza ou que são produzidos pelos seres humanos. Basta a gente olhar ao nosso redor que a gente vai encontrar vários deles. Então você tem a argila, que é utilizada para produzir os tijolos das construções. Você tem a madeira, que como exemplo, nós utilizamos para produzir objetos, utensílios na nossa casa. Tem o vidro, a borracha, que também é extraída de material de origem vegetal. Tem o metal, que também é bastante utilizado no nosso dia a dia. E o plástico. O plástico, por exemplo, nós temos aqui uma imagem como nós utilizamos o plástico dentro da nossa casa, principalmente na embalagem dos produtos. Então você tem aqui produtos de higiene, produtos de limpeza, produtos do gênero alimentício e também a água. Então nós utilizamos bastante o plástico. E muitos outros materiais que nós podemos utilizar, que são encontrados na natureza ou produzidos pelo homem. É importante a gente conhecer as características desses materiais para que a gente entenda de que maneira a gente pode utilizá-los, como a gente pode combiná-los para produzir outros materiais e também como aplicar esses materiais na solução de diversos problemas aí do nosso cotidiano. Bom, vamos estudar um pouquinho as características gerais desses materiais. Primeiro, nós devemos lembrar que todos os materiais eles possuem massa e volume. Então essas são características que todos os materiais possuem, mesmo que seja muito pequena. A massa é a quantidade de material que um corpo possui. Então nós utilizamos para medir essa quantidade de material, ou seja, a massa, as balanças. Você tem aqui no exemplo uma balança de pratos, que era utilizada muito antigamente. De um lado você colocava ali um peso conhecido, então por exemplo 1 quilo de um cilindro de metal, e do outro lado você colocaria ali a quantidade de produto que você queria levar. Então, a partir do momento que as balanças nivelassem, você sabia o quanto de produto, a quantidade de produto que você estava levando. Hoje em dia, nós utilizamos as balanças digitais. E veja como a massa é muito importante no nosso dia a dia. A maioria dos produtos que nós compramos no supermercado, nós utilizamos a massa para medir a quantidade que a gente quer levar. Então, você tem aqui no açougue, você vai lá e mede a quantidade de carne. No hortifruti, você mede lá a quantidade de verduras e legumes também através da massa. E a unidade mais utilizada e a unidade padrão de massa que a gente utiliza no nosso dia a dia é o quilograma, mas também nós encontramos aí o grama. Então as embalagens de produtos na nossa casa também vem lá a quantidade de massa que você tem ali naquela embalagem. Então, por exemplo, 1 kg de feijão, 5 kg de arroz. Então essa característica é a massa. O volume ele vai indicar o espaço, ou seja, a extensão ocupada por um determinado material ou por uma determinada quantidade de material. Então você consegue medir aí o volume de substâncias sólidas, você multiplica a sua largura pela altura, pelo comprimento, então você vai achar o volume. De uma substância líquida, você pode usar aí um recipiente que tenha graduação, ou seja, que tem 10 ml, 20 ml, 30 ml, e eu consigo saber o volume da substância líquida. E de uma substância gasosa também. Então, os gases, por eles não terem uma forma constante, eles vão ter o volume do recipiente que eles estão. Então, você tem aqui o exemplo do gás de cozinha. Então, o volume de gás lá dentro é o volume do recipiente. Existe uma técnica para você calcular o volume de uma substância, por exemplo, sólida, que está apresentada aqui na imagem do peixinho para vocês. Então veja aqui, eu tenho um recipiente com 30 ml de água. Quando eu adiciono o peixinho lá dentro, veja que o nível de água vai subir para um pouquinho mais de 40, vamos colocar 41 ml. Isso por causa de uma propriedade dos materiais. Eles são impenetráveis, então quando eu coloco o peixinho ali dentro, o nível da água vai subir um pouco, porque a água é impenetrável. Então veja que se eu tinha 30 ml inicialmente e depois tinha 41 ml, é só eu subtrair essa quantidade final da quantidade inicial, eu sei qual que é o volume do peixinho. Então 41 menos os 30 ml inicial, então deu 11 ml. 11 ml é o volume do peixinho, veja, eu calculei o volume do peixe através desse experimento aqui com esses recipientes graduados.
O volume também é muito importante no nosso dia a dia. As embalagens, então, por exemplo, você tem o leite, lá vem o volume, né, 1 litro de leite, né, da caixa de suco, né, o gás de cozinha também, são 50 litros, né, de gás de cozinha. Enfim, o volume também é muito utilizado no nosso dia a dia. Bom, então, essas eram as características que a gente ia estudar hoje, a massa e o volume. E aí tem alguns exercícios que eu deixei lá para vocês. Sobre a massa, são esses dois exercícios. Então, veja o primeiro exercício. Ele diz que duas esferas de mesmo tamanho, olha que importante essa informação, e materiais diferentes, uma de aço e outra de borracha, foram colocadas respectivamente nos pratos da balança abaixo. Então você tem aqui a esfera de aço de um lado, a esfera de borracha do outro. A primeira coisa, tem como você saber qual que tem maior massa? Sim, se as balanças não estão alinhadas, ela está pendendo mais para o lado aqui da esfera de aço, nós sabemos que a esfera de aço tem uma massa maior. E o volume? Veja que lá no início ele diz que elas são do mesmo tamanho. E o volume é justamente essa característica, o tamanho, a extensão de um material. Então, elas têm o mesmo tamanho. Veja que na questão 4 ela é um pouquinho mais complicadinha. Ele pede para você analisar 3 figuras abaixo para descobrir a massa de cada fruta. E ele vem com uma pergunta: quantos cilindros de 1 kg terão que ser colocados para nivelar a balança na posição indicada na figura 3? Então ele tem uma interrogação aqui. A primeira coisa, veja que nós temos aqui uma massa conhecida, que é um cilindro de metal. Esse cilindro ele tem 1 kg. Veja que quando ele está com 2 abacaxis, ele nivela, ou seja, tem a mesma massa que 2 melões. No segundo exemplo, ele põe 2 melões de um lado, 1 melão e um cilindro de metal do outro. Veja, se o cilindro de metal tem 1 kg e tem mais 1 melão, e aqui nós temos 2 melões, nós já podemos falar que o melão ele também tem 1 kg. Então aqui nós temos 2 melões, 2 kg, e aqui do outro lado um cilindro de metal e um melão, 1 kg. A gente volta na primeira para a gente descobrir qual é a massa do abacaxi. Então veja, se 2 melões têm 2 kg e o cilindro de metal do outro lado tem 1 kg, 2 abacaxis vai ter quanto? 1 kg também. Aí agora nós vamos lá no exemplo 3, veja que tem 4 abacaxis e quer saber quantos cilindros de metal tem do outro lado. Bom, essa eu vou deixar para vocês. Tentem, se tiverem dúvida, me procurem que eu ajudo, tá bom? Aí, uma outra questão também tem lá nos exercícios que vocês vão fazer para mim, sobre os temas, é essa relacionada ao volume. Veja, observe a sequência das imagens. Ele dá aqui um recipiente com 3 ml de uma substância qualquer. E veja que numa segunda situação, ele coloca uma bolinha lá dentro do recipiente e o volume dessa substância sobe um pouquinho mais, agora para 5 ml. E ele pergunta para você, qual é o volume da bolinha? Lembra lá do exemplo do peixe? Você vai subtrair o volume final do volume inicial, que você vai saber o volume da bolinha. Tudo bem? Então, essa é a nossa aula de hoje. Espero que tenha ajudado. Até a próxima!